Com a gente sobre literatura, sobre lançamento de livro. Vamos falar muito sobre um lançamento. Não dá tempo de tudo. Fala pra mim, cara, como é que você tá? Bom dia, antes de mais nada. J. Inácio, puxa esse microfone pra aí, porque eu sei que você é íntimo dessa coisa de microfone, que tu tá, entre outras coisas, já foi radialista. Cara, pô, muito bom dia pros ouvintes da Rasca Web. Toninho, satisfação, agradeço assim pelo convite, cara. E o que você disse, né? Bate logo aquele flashback, perdão aí a palavra. Bacana, né? Bacana. Principalmente por ouvir aí a Legião Urbana, né? A dança e tal. E, pô, tá aqui de frente novamente contigo aqui, com o microfone aqui. Cara, é assim, você é uma das pessoas que me introduziu, né, na radiodifusão e tal. A radiodifusão me ajudou muito também, assim, na elevação socialmente, e sou grato, assim, acho que eu nunca fiz isso, né, te agradecer pessoalmente, eu te agradeço. Isso é bacana, não, reconhecimento, duas vezes, né, reconhecimento. cara, duas vezes. Essa entrevista vai ser uma rasgação de seda danada, porque a gente se conhece mais há ou bastante menos, tempo. mais a ou gente menos. te conhece pelo menos algumas décadas. Algumas Não décadas, vamos falar, né? porque senão o pessoal vai deduzir a nossa vai deduzir. idade. Mas assim, como eu vim aqui para poder falar sobre o lançamento do meu livro, né, cara, que já tá disponível online pela Amazon, Não Dá Tempo de Tudo, ele é um livro, digamos assim, eu acho que você já teve a oportunidade de ler alguma coisa, né, ele é amargo, ele é suave, ele é um pouco de tudo, né, Agridoce. às vezes contraditório, isso, é agridoce. Mas então, cara, ó, é legal quando a gente tem a possibilidade de entrevistar uma pessoa que a gente tem uma certa intimidade, porque às vezes vocês vão ouvir até se chamando o entrevistado por outro nome. Por outro nome, né? Né? Ele agora está sendo intitulado como J. Inácio. J. Inácio, né? E às vezes eu posso até errar o nome dele aqui, porque a gente já se trata com uma outra forma. Vamos lá, senhor J. Inácio. Chamar por apelido não vale, Não né, cara? pode. Da época lá de garoto no Camorim. Principalmente. A gente começou, né, vamos assim dizer, a viver uma vida ainda cada vez mais digital. A gente está conversando no meio digital agora, nesse exato momento. E lançaram um livro, né? Se citou a Amazon agora, uma gigante, né, do e-commerce. E tem a possibilidade de você atingir milhares de pessoas de uma forma mais rápida, né? Eu sei que as novas formas geralmente, às vezes, nos deixam assim intrigados. Será que isso aqui é o meio certo? Que muita gente ainda gosta de sentar e folhear um livro físico, vamos assim dizer. Né? Sim. Mas felizmente hoje a gente tem outras formas de leitura. Tem os audiobooks, tem os livros digitais, entre outras coisas, mas diversas formas. Por que lançar um livro em pleno 2025 e da onde veio essa ideia de lançar um livro da primeira forma digital? Rapaz, a questão do lançamento da primeira forma digital, necessariamente é uma questão de contrato, né? Assim, não partiu do meu interesse, né? Mas, assim, a previsão agora, até final de abril agora, é o lançamento aqui em Angra, né? Exclusivamente presencial, com um livro físico, pra galera, assim, que já me conhece, né? Sabe há quanto tempo eu escrevo, né? Ter oportunidade, né? De ir lá, a gente trocar uma ideia, conversar, possivelmente se alguém quiser um autógrafo e tal. Que legal. Disponibilizar isso pro pessoal. Mas, assim, é como você disse, né, cara? A questão do livro digital, você pontuou, né, sobre ser reticente e tal. Falei, pô, cara, livro digital, por que eu vou ler o livro digital? Infelizmente é isso, né, cara? Você não tem outro caminho. Você vai buscando mudança, essa né? atualização, né? Essa transição, essa A mudança. Né? Eu confesso pra você também que no começo eu tinha um pouco de reticência em ler um livro digital, né? Mas eu vi que não... Assim, aquilo também, por mais que... É paradoxal, né? Por mais que seja estranho, também é muito bacana, porque dá oportunidade para pessoas que estão longe, né, cara, e tem difícil acesso a uma livraria, sei lá, uma biblioteca, coisa do tipo, ela tem a possibilidade de ler. Tem acesso, tendo conexão com a internet, isso, pronto, ela já livro tem ali o eletrônico. acesso. E a importância da leitura, né, Toninho? Assim, hoje você fala, na sala de aula, você vê as pessoas, os alunos, a importância que tem de você praticar a leitura, tanto na interpretação, tanto ali na formatação, de você criar aquela visão crítica, não digo da visão de criticar, mas ter aquela visão crítica de tudo, do mundo hoje, de como
conduzir a vida e a leitura, ela abre esse mundo das pessoas, né, cara? E o mais legal é que ela é apenas a primeira, né? É a primeira, parece que é a primeira semente, né? Que você vai lançando ali na terra e ela vai crescendo, vai gerando frutos, né? Perfeito. Porque a gente tem visto, né? Amanhã, inclusive, a gente vai ter mais uma pessoa aqui na nossa bancada para falar do lançamento de livro. Cada vez mais as pessoas próximas a gente estão escrevendo livros, contando suas histórias, suas memórias, seus pensamentos, seus devaneios, entre outras coisas, e botando essa coisa no papel, ou quiçá nas redes, entre outras coisas. Exatamente. A gente, por exemplo, ontem teve aqui o André Teixeira, que já nos mandou aqui um bom dia, que tá ligadinho. Bom dia, André. André. Tem um jornal que é semanal, que está nas redes sociais. As pessoas estão mudando as formas de se comunicar, né? A leitura, entre outras coisas, voltando, né, às pessoas que estão escrevendo cada vez mais, né? Quantos angrenses já passaram na nossa bancada, em Malha Fina, tem o quê? Um ano e meio, talvez, para falar de lançamento de livro. Isso é muito legal. É um momento diferente. Eu acho que aquela pandemia que ceifou tantas vidas também trouxe algumas lições, né, pra gente. Que muitas pessoas utilizaram aquele momento ali na sua intimidade. Acho que teve gente que foi tão íntimo de si próprio que começou a se autodescobrir, né? E apareceram escritores, apareceram escultores, apareceram novos bailarinos, apareceram novos músicos. Tanta gente que é autodidata que de repente nem conhecia o dom que tinha, né? Isso. É interessante você falar sobre isso, né? Porque eu acredito muito numa coisa, né? Assim, que você não se torna nada, né, cara? Você já é. Você né? já é, você só é, né? Só aprimora, né? só aprimora. Você só precisa de um momento, né? Pra poder reconhecer em você mesmo aquilo que você é, né? Porque é Nietzsche que fala, né? Assim, torne-se aquilo que tu és, né? É meio isso. E a questão do livro, né? Não sei se... Eu acho que tua pergunta tá aí dentro, né? De onde veio isso, né? Das minhas inquietações, né, cara? Eu sempre fui um cara que pensa muito. Eu sou um cara que pensa muito, sabe? E às vezes eu não consigo me expressar não consigo encontrar alguém que pare pra poder me ouvir, né? As coisas que eu tenho pra poder dizer. Então escrever pra mim foi o caminho que eu encontrei. Entende? E o livro trata muito disso. Ele fala sobre a questão do tempo lá, né? Que eu falo, não dá tempo de tudo. Não tá relacionado às suas atividades do dia a dia, né? Das coisas que você tem que fazer em 24 horas. Está relacionado à sua própria experiência, à sua própria vivência, à sua obra, né? A sua obra de vida, entende? É sobre isso. Não, e tem até umas falas, né? Você comentando aqui essas frases, eu lembrei aqui de uma que eu vi de um autor desconhecido tão interessante. Se você é capaz de pensar, você é capaz de fazer. Não, interessante, né? Essa fala, né? E o mais surpreendente de tudo, né? Porque por mais abstrato que seja o assunto, tem o que falar, né? Tem. Tem o que falar, tem que escrever e tem o que ler, né? Quanto tempo você demorou pra escrever esse livro, cara? Cara, escrever o livro em si levou um ano, mais ou menos, cara, um ano. Porque a coisa já tava formulada na cabeça, né, cara? Eu já tinha muito bem delineado sobre o que eu ia escrever. Que é a história de um garoto, né? Garoto pobre, negro, morador de Angra dos Reis. A história se passa em grande parte em Angra dos Reis. Que ele era muito questionador, né? E, assim, parecido muito comigo, né? Ele era muito questionador e, sobretudo, em essencial, os questionamentos dele começou logo na infância, né? Sobre existir. Assim, o que eu tô fazendo aqui? Qual a minha função aqui? E ele se deparou com essa situação de frente ao espelho, né? Assim, quando ele se percebeu no espelho, que ele percebeu que existia, ele passou a se questionar o que ele estava fazendo ali, né? Qual era a função dele, né? Naquele mundo, né? Pô, sensacional, hein? Gostei. É interessante essa parte, né? Tem até uma pergunta, o que eu vim fazer à Terra, né? O que eu estou fazendo na Terra, né? Pô, interessante, né? Essa acho que é uma das perguntas que a gente... Talvez a gente nunca todo, vai... né? Nunca a gente vai achar uma resposta, Qual é a né? lição, né? Mas é bem isso. Muito bacana, muito bacana. E aí o livro ficou pronto, né? Aí vem aquela outra inquietação, tá na hora de lançar.
como que eu vou fazer? Por que escolher a Amazon? Se citou um contrato? Como é que foi essa negociação? Primeiro, a negociação mental, né? Como é que é isso? Ah, cara, é aquilo que você... Voltando um pouco lá do que você disse sobre o mundo digital, né? O contato eu estabeleci com uma editora do Sul, né, do Paraná, e a Viseu. E foi tudo online, né, cara? Então, assim, eles já tinham estabelecido as empresas que divulgariam, né, onde estaria disponível o material, né, a obra. Aí foi meio isso. Então, eu falei, cara, isso é uma oportunidade, porque a Viseu trabalha com escritores novos, né? É assim, ela dá oportunidade para escritores novos com contratos legais e tal. É bem bacana. Então, foi dentro desse contexto que eu falei, é agora, assim, já tô há tempos, assim, com muita coisa guardada, já tinha muita coisa escrita em casa, guardada. Eu falei, pô, vou reformular isso tudo agora e vou mandar lá pra editora, né, conferir o que eles acham e tal. Aí quando me mandaram uma mensagem dizendo que meu trabalho tinha sido aprovado, aquilo me deu, sabe... É agora. Poxa, é agora, assim, eu não tenho outro caminho, assim, não tenho outro caminho. E tá, o livro já tá pronto, o pessoal já pode ir lá na Amazon, quanto que custa, como é que vai ser, aquela coisa física, o livro pra gente botar lá nas nossas verdadeiras estantes, né? Então, o físico é como eu comentei pra você, já comentei, né? Eu tô aguardando a entrega do material físico, pretendo fazer o lançamento até o Mas já final de foi agora. entregue pra editora rodar o livro, como a gente diz? Já sim. Já até Pra inclusive. gráfica, no caso, Isso, a é, editora. é. né? Mas já tá a caminho o livro. Você tem quantidade já, uma quantidade... Então, eu trouxe para começo, assim, para poder, pro início do lançamento é redundante, né? Mas pro lançamento em si, eu trouxe 200 exemplares. São 200 exemplares que Isso. vão ser, assim, disponibilizados. Uhum. Mas a editora em si, ela não trabalha com um número específico de cópias, ela trabalha por demanda, né? Então, assim, Entendi. à medida que a galera Vai procurar... surgindo, pum, ela vai mandando outra edição. o que eu acho bem incoerente, né? É muito legal, é bom saber, né? Porque às vezes você cria uma expectativa e a expectativa ou às vezes é atingida ou às vezes não. E às vezes pode até ser frustrante, né? Para uma pessoa em determinado momento falar assim, pô, lancei 500 cópias, mas não consegui botar na rua, não consegui comercializar. E tudo é um investimento, né, cara? Tudo é um investimento. Quanto é que vai custar a versão digital e a versão física? A versão digital tá por volta de, se não me falha, é R$24,90. No geral, a versão física custa o dobro, né? O dobro desse valor. E você pretende fazer um coquetel de lançamento? Como é com que vai ser? certeza. Isso é o tipo de coisa que eu tô formulando e vou te passar de primeira mão, porque... Com assim, certeza. Como já você comprei- sempre... Como é dessa oportunidade que você tá me dando aqui, eu já deixo já o pré-convite aqui. pra Opa, isso. que legal. A gente espera a chegada ansioso, né? Com E certeza, com ter um certeza. livro, né, com ali a assinatura do autor é sensacional, né? Porque você se sente abraçado, né? Sim, sim. Se sente agraciado, né? A gente tem tanta gente legal escrevendo coisas bacanas sobre suas histórias, sobre suas memórias, entre tantas coisas aqui na nossa região. E outras pessoas que a gente nem imaginava que um dia escreveriam um livro que às vezes chama a atenção. Porque é muito fácil você entrar numa livraria e comprar um best-seller, né? Uma pessoa me indicou, é bom pra caramba. Mas quando você folheia ali um livro como o Bruno acabou de citar, um autor até então desconhecido, você começa a se identificar mais, né, com aquilo. Você fala assim, caramba, por que eu não li isso há mais tempo, né? Fica aquela coisa. E é fantástico, por exemplo, eu quando ia estudar, eu ia fazer uma pós lá na Nova América, aí tinha uma livraria, mas gigante, uma livraria gigante ali. Pessoal, Bruno, você não vai embora pra casa? Cara, eu ficava ali procurando, viajando, porque eles te têm aquela degustação, você tem alguns livros ali abertos, você pegava os trechos, ainda mais do que você estava estudando. Então, assim, era fantástico aquilo dali. Eu falo, gente, o quanto enriquece, assim, as experiências, você buscar experiências de outras pessoas ali, que estão impressas ali pra você e que você pode ter acesso àquilo. É sensacional, além de contribuir muito, assim, pro desenvolvimento da própria pessoa. Você fez uma observação interessante dessa coisa da constatação quando você lê um livro e se questiona, né? Por que eu não li isso antes? A impressão de que eu tive, aconteceu isso comigo da primeira vez que eu li Lima Barreto,
Falei, cara, isso daqui sou eu. Eu não parei de ler a obra de Lima Barreto, eu acho muito interessante isso. A questão do livro físico, como você comentou, né? Acho que a principal característica do ser humano para os outros animais é que nós somos simbólicos, né, cara? A gente constrói um símbolo para tudo, né? Então, acho que passa por isso, né? Eu quero ter o livro, eu quero uma assinatura. Isso é bem bacana. Eu acho... É bem compreensível, né? Que as pessoas desejem um livro físico também. Agora, traz um spoiler pra gente aí. Traz um spoiler, que eu já tô curioso, sabe, conhecer um pouco mais. Você comentou porque tem aquela indagação, tem aquela questão contraditória, porque é interessante hoje, tudo que as pessoas, assim, se você se depara com uma pessoa que já contradiz ali qualquer tipo de fala, qualquer tipo de situação, a pessoa, você já começa a abrir os... pera aí, essa pessoa... E é interessante, isso é bacana, porque isso estimula a melhoria, estimula também você entender um pouco mais do assunto. Você está fazendo essa observação, uma das passagens do meu livro eu falo sobre isso, né? Porque eu escrevo, embora seja um livro sobre a biografia desse garoto, né? Eu aponto no livro todas as dificuldades que ele passa na vida dele, eu aponto para outras coisas. Eu aponto para outras coisas que são bem universais. É bem universal o livro. Embora pareça às vezes particular, mas ele também é universal. Então eu faço uma observação dessa coisa da crítica, né? Porque às vezes a pessoa vai ler aquele livro e vai ter uma opinião crítica negativamente, como posso dizer assim, né? Porque a crítica nem sempre é negativa, né? Mas ela pode ter uma crítica negativamente, mas eu faço essa observação. Você pode estar lendo isso aqui e não estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Entende? O teor da mensagem, né, da entrega. Isso, porque assim, se eu critico uma coisa negativamente, que a gente valoriza muito dentro da nossa sociedade, essa visão crítica está muito relacionada a toda a história do garoto ali, entende? Ela não é desconectada, não é impensado, não é produto de um machismo, entende? Mas do próprio conhecimento da vivência daquele garoto, entende? Bacana. Interessante, bem interessante mesmo. E isso faz a gente começar a fazer reflexões, né? Porque em determinados momentos a gente começa a enveredar por um caminho e às vezes a gente acha que aquele caminho é o único, né? E quando você tem a possibilidade de ver a coisa de um outro prisma, né? De uma outra ótica, você às vezes muda um pouco a sua forma de pensar, né? Tô usando esse exemplo porque minha filha tem 18 anos, né? Vai fazer 19 anos esse ano, em setembro, se Deus quiser. E na estante dela tem mais livros que ela já leu do que eu, que tenho 2 décadas a mais que ela, li a minha vida inteira. Olha que bacana. E aí, toda semana parece que chega um livro lá. As grandes... A Amazon é apaixonada pela minha filha, por exemplo, que toda hora tá chegando chegando livro aí. Chegando encomenda, vamos geralmente chega no meu nome. Como assim? Comprei aqui agora. Mas tudo bem, faz parte do jogo, né? E são livros de, sei lá, 600, 700 páginas e são devorados, né? São livros assim, rapidamente, já quero outro. Ler livros de, assim, 4 volumes. E é uma coisa que vai, sabe, parece que é aquela... Vai contagiando, né? Aquela sede de querer... Às vezes você dá até aquela vontade de questionar outro livro. Não, compra mais, filho. Pode comprar, vai comprando livro, que enquanto você tá comprando livro, olha, você tá... Sinta-se feliz, Toninho, Exatamente. porque para 18 anos você identificar hoje, né, aquela pessoa que gosta de leitura, que gosta de... Mas é aquilo, né, Bruno? O que acontece? Se a gente incentivar, a coisa fica mais tranquila. Sim, né? sim. Porque você não está gastando, pelo contrário, você está investindo, né? Você está investindo em saber, bem colocado, em inteligência. Às vezes eu ganho alguns livros, aqui, ganhei um livro, tá aqui autografado. Deixa eu ver. Pai, 2 dias depois já li o livro. Já li o livro. Aí ela fala assim, você ainda tá lendo a biografia do Phil Collins, né? Geralmente assim, né? O livro já tá lá na minha estante, já tem uns 6 anos e ainda não consigo terminar de ler. Ela lê em 3 semanas. É muito legal isso, né? Então, essa coisa você comentou, né, da quantidade de páginas de um livro. O meu livro, por exemplo, ele tem 135 páginas. É um livro fino. Mas eu tive a preocupação de sintetizar, de provocar a partir do começo, desde o começo, quando eu digo que toda verdade deveria ser provisória.
Porque quando a verdade é absoluta, ela te deixa preguiçoso. Nossa, bacana, eu gostei dessa. Eu tava pensando numa questão, porque é aquela questão de você dizer amém pra tudo, né? Amém pra tudo. Então você não desenvolve, você para naquilo, você entra naquela zona de conforto. Você vê como é que é interessante, né? E determinadas literaturas também ficam guardando o melhor pro final, Pro né? final, Às vezes, por mais interessante que seja, o cara às vezes não tem o tempo de chegar no final, mas quer terminar, né? É igual aquela história de querer maratonar uma série num final de semana, né? Às vezes, geralmente quando isso está acontecendo, alguma coisa está meio que desregulada, né? Porque você também tem que ter atenção para outras coisas, atividades. né? E a gente sempre cresceu ouvindo aquela máxima, né? Na vida você tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? Boa parte dessa você já fez, né? É isso, com certeza. E tem, assim, predileção para escrever um segundo, um terceiro, um quarto? Já tem alguma coisa pré-escrita, pré-estabelecida? Ou vai ficar nessa primeira... Não, cara, assim, quando a editora disse que minha obra estava aprovada, eu comecei a escrever o segundo. Opa, que legal. Opa, já tem então previsão aí, ó. Dentro da mesma linha, né? Dentro dessa questão da tentar provocar o leitor, né? Para uma consciência sobre a própria existência, né? Sobre aquilo que ele acredita, sobre aquilo que ele defende, sobre aquilo que ele não gosta. É muito sobre isso, assim. Eu tenho essa preocupação, né? Para mim, um livro... Eu me preocupo muito quando um livro não tem como eu posso te dizer, né? Não tem um papel, né? De instigar, né? De chamar a atenção para alguma coisa. Simplesmente a razão dele estar ali, né? De estar, ser, né? Não tem que ficar te provocando em momento algum, né? Isso é muito legal. Agora, voltando àquela coisa das artes, né? Eu, como a gente disse, né? Que te conheço há muito tempo, eu sei que você gosta das artes plásticas, né? Você tem um trabalho também com o pessoal do CRAS, né? Do CAPS. A gente trabalha entre com outras coisas. Arte terapia. A gente sempre ouviu dizer que a arte cura, né? Agora, desenvolvendo também a escrita, tem alguma predileção para dizer assim, eu gosto mais disso aqui? Cara, incrível você me perguntar isso, porque eu tava conversando com um amigo do CAPS, né, um dia desses, sobre isso, né, e ele falou, pô, você pinta legal e tal, tu já pensou em viver disso? Eu falei, cara, eu gosto muito e tal, assim, eu tô me esforçando dentro disso daí, mas se eu puder te dizer que eu tenho uma predileção, eu tenho pela escrita, porque, no geral, na arte em si, eu tenho um apreço pelo paisagismo, eu gosto de pintar paisagens e tal, mas a escrita me dá a possibilidade de me conectar às pessoas, sabe? Ir mais além, né? Isso, de ir mais além. Deve ser legal você chegar e ouvir um feedback de alguém que leu um parágrafo teu e falar assim... Me encontrei nessa página, me encontrei nesse parágrafo. Deve ser muito legal. Pô, é aquilo que você falou, né? Isso aqui é uma tertúlia, né? Com uma reunião entre amigos, assim, sobre literatura. E você falou que ia ser uma rasgação de seda e tal. E é meio isso, porque hoje de manhã, quando eu tenho postado, né? Algumas, principalmente os aforismos, né? Que tem no livro, no Instagram. E hoje eu vi que uma colega repostou uma frase minha do livro no WhatsApp. E eu achei assim, aquilo, eu falei, pô, pode ser uma pessoa só, cara, mas aquilo já me incomoda. Mas que você já sabe que tocou aquela pessoa. Eu toquei alguém, né? sabe? Eu toquei alguém. E geralmente, né, as pessoas se identificam com alguma coisa que tá ali da forma mais abstrata possível, né? Mas às vezes, infelizmente, né? Você citou o Instagram, mas tem muita gente que pega recortes do YouTube e faz as famosas montagens, né? Só corta aquela página, aquele pedaço que lhe interessa, né? Quando você pega uma oração inteira de uma pessoa que sentou, se debruçou no computador e escreveu, e a pessoa literalmente bota aquilo ali na chapa, geralmente é no story e por aí vai. Deve ser muito legal, porque aquela verdade nua e crua, né? Um parágrafo, uma estrofe, sei lá, um pedaço de algo que você criou.
É isso, porque os aforismos, quando eu uso lá no Instagram, na verdade, como eu já coloco embaixo como assinatura do livro Não Dá Tempo de Tudo, é para te chamar atenção para o livro e para você entender o porquê daquela frase. Aquela frase, embora seja solta ali no Instagram, ela tem um contexto que está situado na história do Juvencio, que é o nome do garoto do livro, do personagem principal do livro. Não Dá Tempo de Tudo. Tá na Amazon, como é que compra? Só clicar lá, Cartão Amazon de e crédito. digitar. Clicou, mandou, pegou, entrou no site da Isso, é imediato, né, cara? Você tem acesso imediato à obra, mas assim, pra quem gosta do físico, aguarde, porque até o final de abril agora, possivelmente eu vou estar lançando aqui em Angra. Fazendo um coquetel. Isso. E o mais bacana de tudo, pra você ver, eles vão lançando, ele lança um livro, depois outro, e isso vai estimulando outras pessoas também. Poxa, Sim. bacana. A gente fica muito feliz, porque feliz tem nessa muita parte. gente boa lançando seus livros, contando suas histórias, fazendo seus livros de fotografia, fazendo seus livros de paisagens locais ou não, contando suas São histórias de tantos formas, nichos, né? São tantos Exatamente, nichos a que gente você fica muito pode feliz. atuar, é. Se você é um desses que quer divulgar a sua obra, a sua arte, a Rasca Web está por aí para te ajudar, para a gente ajudar a divulgar. Amanhã a gente vai estar com a Rosemary aqui mais uma vez. A Rose também já está indo para o segundo livro. Segundo Né? Ela livro já, participou de um coletivo, né? Escreveu uma parte de um livro, né? De um coletivo. Ela falou sobre um coletivo feminino, né? Exatamente. E conversei com agora ela essa está dando um semana. passo adiante. Olha que legal. Escreva, né, Jota? Como a gente estava conversando ali em off, da onde veio isso? Essa coisa de escrever um livro. Ideia de escrever, Cara, isso é inquietação pura. de colocar pra fora, né? De botar É essa isso. ideia, de compartilhar pro universo, né? Pro mundo, isso. né, cara? Muito bom. Exatamente. Foi um grande prazer, cara, conversar com Pô, você sobre o lançamento do seu livro. Passou rapidinho Você aqui. vê, né? Nossa, Aí, ó. olha, não deu nem tempo de errar o nome dele, cara. Eu pensei sobre isso, cara. É muito legal, cara. A gente fica muito feliz quando a gente tem a possibilidade de mostrar para as pessoas que existe sim qualidade, existe sim trabalho aqui, bem pertinho da gente, porque a gente tem essa coisa de só valorizar o que é de fora, o que vem com o nome de uma editora mega editora, uma super escritora, uma biografia de um grande artista. Não, cara, dá pra gente fazer coisa bacana sim. Nós temos aqui um acervo de qualidade, cara. Dá pra gente fazer coisa bacana sim, dá pra gente ler coisa de qualidade sim, dá pra gente conhecer lugares diferentes tão perto da gente. Tem muita coisa que a gente pode fazer, a gente só precisa estar aberto às novidades. Verdade, porque senão a gente vai estar eternamente lendo sempre sobre as mesmas coisas, né, cara? Com as mesmas ideias, né? Isso daí eu acho que é o que nos torna mais pobres, né? Eu acho. Se eu puder, eu quero divulgar aqui onde a galera pode Por também favor. Com certeza. conferir os meus trabalhos, a minha arte também visual, né? Eu sou, como você comentou, né? Eu sou artista plástico também. E divulgo também os meus trabalhos no Instagram. Eu sou recente no mundo digital, né? Eu sou um cara muito reticente e tal. Eu sou um desses que gosta do livro físico também. Mas também leio o digital porque eu vejo que eu não leio outro caminho. Mas enfim, o nome é bem óbvio. Acrylic 2024, que foi o ano que eu entrei no Instagram. Acrylic 2024 tá lá no Instagram para você conhecer um pouco mais sobre a obra do J. Ignácio. Isso aí. Querido, foi um grande prazer. Pô, A gente cara, vai disponibilizar essa conversa no YouTube. A galera pode compartilhar, pode trocar ideia, pode conversar, pode mandar mensagens que a gente encaminha para o Jota. E quando o livro for para a loja física, quando tiver o livro físico, marcou o coquetel de lançamento, ou se não vai ter coquetel de lançamento, simplesmente chegou na livraria, avisa pra gente aqui, traz nosso exemplar autografado, que a gente já tem alguns livros aqui na Rasca, hein? Já temos alguns livros aqui e somos muito gratos. Já estamos lá, já seguindo lá, já vendo aqui. A Paola Frutoso é sua irmã? É minha prima. Sua prima? Que Minha bacana, prima. foi nossa aluna lá no Senac. Que legal. Que legal. Olha só o mundo pequeno, hein? Bacana. Jota, foi um muito prazer. Volte Cara, sempre. Prazerzaço. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade da Rasca, agradeço o seu convite, mais uma vez, né, assim, obrigado
por tudo que você tem feito aí, né, cara? Por mim, assim, pelo É isso. incentivo que você tem me dado. Vambora, vamos pra frente. Agradeço. que- Se você Isso também é tiver um importante. trabalho aí pra divulgar com a gente, fica à vontade, arrasca. É isso aí, a nossa ideia de comunicação é literalmente dar voz e imagem pra quem realmente precisa, né? A gente tem que abrir sim as portas, os microfones pra deixar você, que é nosso ouvinte, saber, informar, entre outras coisas. Trocar essa ideia. O nome disso é feedback. A gente volta já já com Malha Fina. Obrigado, Jota. Valeu, Toninho. Volte sempre. Transporte